Glória a Deus, aleluia a Deus. Aqui quem nos saúda é o irmão Jefferson. Essa é uma mensagem para você. Esses últimos dias, última hora, já é os últimos dias, última hora a palavra, né? Últimos dias Apocalipse. E não podemos cilar esse livro, mas falar. Eu queria falar assim, que se encontra aqui em Apocalipse capítulo 20 em diante. A palavra diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande candeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali encerrou após ele, sobre ele, para que não mais enganasse a nação até que 1000 anos se acabem. Então, continuando a palavra, Apocalipse capítulo 20, versículo em diante. Depois do que? Quando que aconteceu isso aí? Depois que o Cristo Jesus, ele batalha e vence aqui a besta e o falso profeta, né? Pegando tanto a besta como o falso profeta, que fez sinais miraculosos, maravilhosos, de todo tipo de engano, que enganou a muitos que receberam o sinal da besta ou o sinal do anticristo, 66, através daquele evangelho, através daquele ministério da iniquidade, se você não sabia. Isso que aconteceu, mas isso é palavra para outro dia. Depois disso, então, da besta e falso profeta ser vencido, lançado no lago de fogo, e a sua morte, vem o anjo do Senhor com poder, com força, pega a antiga serpente ladrão, que é chamado Satanás, e põe sobre ele e prende ele no abismo por 1000 anos. E a palavra diz, então importa depois que ele seja solto. Mas enquanto esse 1000 anos, né? O que seria esse 1000 anos? O que aconteceria neste 1000 anos? Aqui é uma revelação para você, né? Porque está sendo revelada as últimas palavras, revelações que Deus nos alcançou pela sua misericórdia surgir. Então diz assim, versículo 4: E vi tronos e assentados sobre eles aqueles que foram dado poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, a que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Glória a Deus, aleluia, né? Então foi dado trono, né, poder, glória a Deus, trono e poder, autoridade para aqueles, né, para aqueles, poder, né, trono, julgar, para julgar, e vi as almas daqueles que também foram degolados, aqueles que foram degolados pela palavra de Cristo, aqueles que deram testemunho, né, até hoje tem dado testemunho, muitas vezes no mundo fora nós sabemos que muitos morrem. Então foi concedido tal poder. Glória a Deus, né? E vai dizer também que é um reino de 1000 anos. E aí, quem é que vai reinar com Cristo 1000 anos, né? Glória a Deus, aleluia. Vai dizer aqui também, não só os que foram degolados, morreram por Cristo, mas também vai ser aqueles que, diz ali ainda no 4, que deram testemunho de Jesus, né? Pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aquele que não recebeu a marca da besta, né, e nem na sua mão, e nem na sua testa, na sua direita e na sua testa, esses que não receberam, que não deixaram ser enganado pela besta e o falso profeta, esses reinarão com Cristo 1000 anos. E aonde reinarão? Reinarão, ó Deus, na terra. Reinarão, verá visível o reino de Jesus Cristo por 1000 anos, mostrando a glória de Cristo, né? Aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que foram degolados, aqueles que morreram pelo testemunho que der Jesus Cristo, esses reinarão 1000 anos. Diz mais no 5. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Este é a primeira ressurreição. Qual seriam aqueles outros mortos que não reviveram? Glória a Deus. Claro que a palavra diz que qual seriam aqueles mortos?
são os mortos que estão, glória a Deus, aleluia, os mortos que estão no inferno, os mortos que estão no mar, né? E os mortos que estão lá, glória a Deus, né, no inferno, no mar, né? No mar, glória a Deus, no inferno, né? Esses não reviveram, né? Esses não deram, né? No Hades, esses não deram. Os mortos que estão lá ainda, glória a Deus, aleluia, porque estes mortos que estão no inferno, estão no mar, estão no Hades, não reviveram. São estes os mortos, por quê? Porque não é ainda aquele grande dia do trono branco, o trono de Deus Todo-Poderoso. Não é o grande dia do juízo. Essa ressurreição é para os 1000 anos de Cristo. Essa ressurreição, como diz aqui a palavra, esses que estão revivendo aqui, é a primeira ressurreição daqueles que morreram em Cristo, estão em Cristo, não aceitaram a marca da besta. O que diz mais? Mas os outros mortos não reviveram até 1000 anos e acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E aqueles que revivem têm a primeira ressurreição. O que diz a palavra? Apocalipse 20, versículo 5 diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem, até que o milênio, o 1000 anos do reinado de Cristo Jesus Cristo de Nazaré se cumprisse. Qual eram os mortos que não reviveram? Todo aquele morto que está no inferno, no mar, no Hades, assim, né? Eles não reviveram. Não é a ressurreição daqueles mortos para os seus julgamentos, ó Deus, para ser julgado. Mas diz de uma primeira ressurreição. Diz aqui mais: mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Agora vai falar da primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado é o santo, está falando do santo, santo é o crente. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte, ó, que tem parte, em alguma parte, na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, bem-aventurado é o crente, o santo que tem parte, ou seja, que ressuscita na primeira ressurreição. A segunda morte, que é, ó Deus, aquela outra ressurreição que vai ter, não tem poder sobre ele. Ou seja, esse é salvo, é santo. Esse que vai ressuscitar na primeira ressurreição, que são aqueles que morreram em Cristo, pelo testemunho de Cristo, pela palavra de Cristo, que são aqueles que não aceitaram a marca da besta. Pode dizer que somos nós ainda que estamos vivos, né? Seremos transformados. Esse é o primeiro arrebatamento, essa é a primeira ressurreição do reino do Messias, do reino de Cristo, que reinará 1000 anos sobre a terra. E a palavra diz que bem-aventurado aquele que se encontra na primeira ressurreição, porque a segunda morte, que é o lado de fogo, não tem poder de o condenar. Então você que fica falando aí que quer ficar para a segunda ressurreição, que vai ficar para o segundo arrebatamento, isso não existe, isso está errado. Só tem uma ressurreição, um arrebatamento, como se diz, que aqueles que estão mortos não procederão os que estão vivos, os vivos não procederão aqueles que estão mortos. Os que estão mortos, morreram pelo testemunho, pela palavra de Deus, que foram degolados, muitos mortos, ressurgirão primeiro ouvindo a voz do Senhor Jesus. E aqueles que somos nós, que estamos na terra, nessa primeira ressurreição, seremos transformados, transladados, arrebatados, levados às alturas ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Messias, no nosso Salvador. Orimiclá Malabaia. Então, bem-aventurado é o santo da primeira ressurreição, a morte não tem poder. Então, você que é crente, homem de Deus, você tem que estar na primeira ressurreição. Você que tem que estar nessa segunda vinda de Cristo, né? Porque Cristo agora vem, porque ele já veio, morreu na cruz. Jesus Cristo na primeira vinda veio, morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu. Agora na segunda vinda ele vem para ressuscitar, arrebatar o seu povo. Você tem que estar nessa primeira ressurreição dos mortos. Porque a outra ressurreição dos mortos, a segunda, é para condenação.
aí o inferno dará os seus mortos, e também o Hades, também o mar dará os seus mortos, para que seja julgado pelo Senhor Todo-Poderoso. Orimicantovépia. E aqueles então que são na primeira ressurreição, que são, ó Deus, da primeiro, que essa primeira, a morte não tem poder, a segunda morte não tem poder. Então esses, ó Deus, que são crentes, eles são santos, são bem-aventurados. Esses são bem-aventurados, ou seja, a bem-aventurança está em estar na primeira ressurreição. Porque aqueles que têm a primeira ressurreição não têm julgamento sobre eles, mas sim ressuscitam na primeira ressurreição ou no arrebatamento, que é a primeira ressurreição, os vivos serão arrebatados. Esses sim, em Cristo Jesus, já reinarão com Cristo seus 1000 anos, já reinarão no reino de Cristo com seus 1000 anos, ó Deus, aleluia. E aí sim, no dia do julgamento, no segunda ressurreição, que é daqueles mortos, que estão no inferno, que estão lá, ó Deus, na profundeza do abismo, nos mares, esses sim, a segunda morte tem poder sobre ele. Porque só aquele que é da primeira ressurreição, que vão reinar com Cristo 1000 anos, são esses que têm o nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Só quem tem, né, o nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, só esse que vai vir na ressurreição, ou serão transformados, transladados que estão vivos, levados aos céus, encontro do seu Salvador, mas depois reinarão com Cristo Jesus por 1000 anos, recapitulando aqueles, né, ó Deus, que Deus deu autoridade, né, ó Deus, se assentar em tronos, como mostrou o Senhor, assim como eu assentei com meu Pai, vós também se assentarei, né, assim o Pai me deu autoridade, eu também darei a vós, dizem Apocalipse. Então todas essas coisas. E aqueles que não aceitaram a marca da besta na sua testa e nem na sua mão direita, a marca o nome do homem da iniquidade da besta, né? Não aceitaram meia, não aceitaram a marca da besta, esses também reinarão com Cristo, esses também a morte não terá poder sobre eles. Glória a Deus, aleluia.